Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo as vacinas no Brasil e a possibilidade de curar doenças com elas. Estamos com o Marcos Freire, lá da Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, o Ricardo Galler, que é vice-diretor de desenvolvimento de Biomanguinhos, e o Davis Ferreira, que é do Departamento de Virologia, lá da UFRJ. Bem, no intervalo aqui a gente começou a conversar, óbvio, não paramos de conversar, e o Marcos falava que um pouco desse preconceito das vacinas vem da forma um pouco defasada que elas eram feitas, não é isso, Marcos? Até se acreditava a origem da AIDS aos macacos por causa das vacinas. Conta para eles aí aquele... Não, o início, na realidade, toda a questão do início do desenvolvimento das vacinas, as primeiras vacinas usadas, elas usavam substratos, insumos, de acordo com a época, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos um controle de qualidade rigoroso para todos os insumos usados na vacina. No caso, por exemplo, da poliomielite, o substrato, a matéria-prima para começar a fazer a vacina desenvolvida pelo Sabin, eram rins de macaco. Na realidade, eles pegavam um macaco, tiravam o rim desse macaco e tripsinizava ou individualizava as células, e essa célula é que era usada para infectar com o vírus da polio e produzir a massa antigênica disso. E como, na época, por exemplo, que se usava isso, no início, não se tinha todas as ferramentas para controlar de forma correta, quer dizer, você identificar todos os vírus adventícios que o macaco poderia ter, surgiu uma hipótese já derrubada de que o vírus da AIDS pode ter vindo da África através dos macacos. Mas outros vírus podem ter entrado, como o SV40. Hoje não, hoje as agências regulatórias cobram muito uma certificação desse substrato, desses insumos, o que dificulta muitas vezes, como nós estamos falando, você apenas copiar, porque não basta copiar a tecnologia, você tem que também ter os insumos necessários com qualidade exigida para produzir uma vacina. Bem, já que você falou de AIDS, deixa eu ir aqui ao Davis, aquela experiência da UFRJ, parece que outras universidades do Brasil também buscam algum remédio através de vacinas para AIDS, né? Nós já temos um programa anti-AIDS consagrado, reconhecido no mundo, no tratamento de quem já é portador, porém, como anda essa pesquisa? Haviam, inclusive, alguns testes já com seres humanos, não é isso? Tem o projeto Praça 11, na UFRJ, que é um projeto que está em andamento já há bastante tempo, com voluntários, que consiste em uma vacina com a colaboração também dos Estados Unidos, uma vacina que não inclui o vírus, nem partes do vírus, mas é um peptídeo sintético que... É aquela segunda parte que você falou. Isso, que é injetado às pessoas, que não oferece perigo de replicação de vírus, enfim. Mas, até assim, as pessoas também têm medo de se oferecer como voluntário, isso a gente até entende, né? Mas é uma pesquisa que está em andamento e os resultados ainda não foram divulgados como ela anda, né? Mas não é um mistério a possibilidade que venha a poder existir. Não, o problema da vacina contra o HIV, né, para AIDS, um problema grande, principalmente por causa da grande variabilidade do vírus. A mesma coisa, mutação, né? É a mesma coisa que a gente pensar, talvez, num alvo que está andando, né? A gente tentar acertar esse alvo andando, que cai no mesmo problema dos antivirais também, né? Porque é um vírus que tem uma variabilidade muito grande. E você conseguir uma vacina que seja eficiente para toda essa população de vírus que está sendo gerada, com essa grande variabilidade, é muito difícil, né? Então, nós temos vacinas que são testadas, muitas delas já descartadas. Tem as vacinas que são terapêuticas, né? Uma vacina, inclusive, que retira células dendríticas da pessoa já infectada, infecta essas células com vírus inativado da pessoa e coloca de volta, como se essas células agora que aprenderam a lidar com esse vírus vão ensinar o organismo daquela pessoa a combater o vírus, com algum sucesso, né? Algumas pessoas algumas pessoas não respondem, outras pessoas respondem bem, mas tudo em fase inicial dentro do que tem sido divulgado para a gente, né? Nunca se injetou, eu acredito, o Ricardo e o Marcos Freire podem me corrigir, tanto dinheiro na pesquisa
de uma doença, né, ou para uma vacina ou para uma terapia, e até agora a gente não tem, eu acredito que nada concreto mesmo com relação à vacina contra o HIV. Né? Bem, o grande problema com a vacina do HIV é o fato de que a carga genética viral, o genoma viral, ele é integrado no genoma da célula. Então, se você não eliminar célula, ele vai ter sempre aquela oportunidade de produzir mais partículas virais, mesmo que seja num nível baixo. Ele é vamos dizer, o que a gente está acostumado a ver, é uma espécie de um parasita, ele se aproveita, não é isso, da célula? O importante, quando o vírus está acoplado no genoma da célula, ele fica invisível para o sistema imune, né? Invisível, exatamente. Então você pode eliminar que ele tudo. Passa a ser ativo no sentido de produzir proteínas virais para a formação de novas partículas, é que algumas proteínas aparecem, ou parte dessas proteínas aparecem na superfície celular. E aí é que você tem a chance, se você tiver uma resposta imune correta, ou apropriada, como o David estava mencionando, é que você tem condições de eliminar essa célula infectada. Tá. Esse caráter também da mutação, Ricardo, é que dá um pouco aí, digamos, até com certo descrédito a questão da gripe, né? Toda vacina para gripe não vai adiantar. A questão da vacina da gripe está muito vinculada a essa ampla mutação do vírus da gripe, ou das variedades imensas? O vírus da gripe ele tem uma taxa de mutação bastante alta, não tão alta quanto o HIV. É menor um pouco, né? Mais baixo um pouco, mas tem também muita variabilidade. E o que acontece é que você tem certas regiões da proteína do envelope da influenza que acumulam mutações. E essas mutações não necessariamente levam a alterações antigênicas, ou seja, que influenciem de maneira significativa uma resposta imune que você vem a ter com a vacina. Mas em outros casos, mesmo a alteração de 1 ou 2 aminoácidos cria uma alteração bastante significativa na estrutura da proteína. E isso impede que anticorpos ou células T reconheçam essa proteína de modo a eliminar a partícula viral ou a célula infectada. Daí é que vem o problema de que você tem que a cada 2 ou 3 anos você... Pegar as cepas novas, no caso. Exatamente, para compensar essas mutações que foram se acumulando no genoma viral. Mas mesmo assim, do ponto de vista de saúde pública, é recomendável a vacinação para gripe, principalmente os mais idosos? O Marcos está ali já balançando a cabeça, quer falar? Sim. Não, eu acho que a vacina de gripe é uma vacina eficaz. Ela é uma vacina, tem todo um esquema mundial para isso, né? Porque, na realidade, você trabalha com a vacina em função dos hemisférios, os hemisférios norte e sul, né, vamos dizer assim, e a OMS tem laboratórios que fazem toda uma vigilância do vírus que está circulando em um e o outro, preparando para o inverno. Na realidade, tudo está em função do inverno, do próximo inverno. Então, o que circulou num hemisfério, o que está circulando, todo esse estudo, e a OMS que define qual o vírus que vai ser usado para a vacina daquele inverno próximo, vamos dizer. E isso é complicado, inclusive, para a indústria de vacina, porque você tem que ter esses vírus a curto prazo, você recebe a informação de que vírus você tem que usar, e você vai usar esse vírus, vai ter que produzir quantidade dele para produzir a vacina. Então, você tem uma pequena... Não pode falhar, porque você tem 3 ou 4 meses no máximo para receber o vírus e entregar toda a quantidade de vacina que o programa de imunização do país, né, vamos dizer no Brasil, o IPNI, precisa para imunizar. Mas é uma vacina extremamente eficaz, é uma vacina que não... Ela é de subunidade, você tem a neuraminidase e a hemaglutinina, que são as duas antígenos usados, ela é purificada, é uma vacina totalmente... não infecciosa. Ela não tem menor possibilidade de infectar ou qualquer outra coisa. Mas, Marcos, não é uma vacina cujo processo de produtivo seja muito eficiente, né? O processo é complicado, porque ela é produzida em ovos e cada dose é um ovo. Então, você, para inocular, por exemplo, numa população brasileira, se você quiser 1 milhão de pessoas, você tem que inocular 1 milhão de ovos. E por que é isso? Então, essa inoculação dos ovos e tal é feita tudo mecanicamente. Isso é tudo feito. A febre amarela nós produzimos com inoculação manual, mas é uma quantidade maior. Você tem mais ou menos 400 doses para cada ovo. Então, é diferente. Mas no caso da influenza, tem todo esse trabalho organizado para a Organização Mundial de Saúde, que é muito importante. E em relação, aproveitando a fala, em relação ao HIV, é difícil e talvez seja
uma oportunidade que a OMS, inclusive, já aceita uma vacina que não tem uma proteção total, muito pelo que o Ricardo falou. Se você, por exemplo, consegue uma vacina hoje capaz de baixar a taxa de vírus circulante no indivíduo, ela já seria uma grande coisa. Esse caráter terapêutico, né? Não só terapêutico, como baixaria todo o potencial de transmissão. Porque se você circula menos vírus, a possibilidade do indivíduo transmitir é muito menor. Então a OMS defende, até se surgir uma boa vacina que consiga reduzir, vamos dizer, o camarada não teria uma viremia alta, já seria uma grande coisa para o mundo, né? E outra possibilidade seria a vacina terapêutica, aplicada inclusive no indivíduo que já está infectado, não só como preventivo, mas também que vai baixar essa viremia do indivíduo, quer dizer, vai botar a carga viral desse indivíduo para baixo. Isso é uma recomendação hoje, e a AIDS já se aceita isso, porque no passado, até o momento da AIDS, toda vacina que a gente imagina uma vacina que tem uma imunidade estéril. Estéril quer dizer o seguinte, você consegue proteger o indivíduo de qualquer circulação, ele não terá mais o vírus no organismo, ele não pegará a infecção, e se pegar, não vai durar. Então a AIDS mudou um pouco esse conceito. Tá, Davis, para a gente, antes de ir para o intervalo, do ponto de vista do quadro de vacinas, de todas que nós temos, esse caminho que nós estamos discutindo da AIDS, a gente pode dizer que nós temos que tipo de percentual de vacinas com eficácia concreta e absoluta nesse quadro todo de vacinas que nós temos no país? Olha, eu diria que todas as vacinas que são colocadas à disposição da população hoje, são certificadas, são vacinas eficientes, né? Porque antes dela chegar à população, existe todo um estudo, né, a esse balanço de custo-benefício, né? Não, eu falo a respeito, por exemplo, nós, claro, está se discutindo aqui, o que nós conversamos até agora, que a AIDS teria, mesmo com limitações, a possibilidade de não ser total, como falava o Marcos, vale a pena. No caso da gripe, nós temos, por conta dessa mutação da influenza, também uma taxa de erro, não sei se eu posso dizer isso. De não responsividade. De não resposta. Isto se limita a esses casos e as outras são mais eficientes? A grande maioria das vacinas, eu acredito que tem mais de 90% né, de sucesso em termos de gerar anticorpos. Né? E uma coisa importante que o Marcos Freire falou também é que, abaixando a quantidade de vírus na pessoa, diminui a transmissibilidade, diminui também a variabilidade desses vírus. Né? Quanto mais vírus tem circulando, mais vírus a gente tem gerando variabilidade, que torna mais difícil também a luta. Não é o caso da vacina da gripe também, que diminui não só a variabilidade, a quantidade de vírus, mas a doença, né? Diminui pneumonia em idosos principalmente, né? E outras doenças respiratórias que a porcentagem dessas doenças diminuiu bastante depois que começaram a vacinar contra a gripe, né, contra a influenza. Ou seja, vale aquela coisa da abertura, né? Isso. É um caminho eficiente para o combate à doença. Bem, vamos a mais um intervalo e voltamos já já com o nosso debate.